Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Peço já desde o começo do vídeo para que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito. Se você já é inscrito ou está chegando aqui pela primeira vez, também dá um joinha no vídeo aqui embaixo, para que o canal possa ganhar relevância na comunidade do YouTube, o vídeo ganhe relevância e aí esse conteúdo possa ser mostrado para cada vez mais pessoas, ajudando e transmitindo as ideias para cada vez mais gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Seguindo a nossa série de finanças quantitativas, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem criar um primeiro indicador, uma primeira estratégia para operar qualquer tipo de mercado, baseado numa análise simples, mantendo as coisas simples, mas de um modo um pouco mais eficiente. Para a gente poder fazer isso, eu vou utilizar a linguagem de programação que eu gosto bastante, que é o R, dentro do RStudio, que é a interface visual da linguagem. E um conselho que, se vocês me permitem, eu posso dar se você tem afinidade ou acha interessante, aprenda a programar. Porque não importa aí a linguagem, aquela que você acha mais bacana, que você já viu alguma vez e lembra e tenta aprendê-la. Porque programar te dá uma liberdade e te dá um diferencial em relação a qualquer outro tipo de trader que está no mercado, porque você consegue programar a sua própria estratégia, fazer os seus próprios testes, pensar coisas diferentes sem ter que ficar dependendo de software, de corretora e de nenhuma outra pessoa. Tem gente que não tem afinidade de programar, acha complicado, também não tem problema. Você pode aí pedir para um amigo, um colega, alguém, mas tente transmitir sempre a ideia da personalização, porque é o que te dá liberdade para executar as coisas. E a segunda é aprender o inglês, se você ainda não sabe, porque os melhores conteúdos, seja do mercado financeiro, seja de programação, seja de qualquer coisa, estão na língua inglesa, porque é muito mais difundida no mundo, então naturalmente é um conhecimento também mais difundido em cima disso. Beleza, pessoal? No vídeo de hoje eu vou destacar a estratégia que é chamada estratégia do rompimento da barra interior. Não foi criado por mim, existe aí há muito tempo, só vou mostrar aqui a efetividade ou não dessa estratégia, utilizando a Petrobras, o Bitcoin e o Ibovespa, só para a gente entender como é que ela funciona e o quão efetiva ela teria sido diferente em três ativos também completamente diferentes, apesar se a Petrobras e o índice estão dentro do mercado brasileiro, mas o índice é uma composição de muitas outras ações e a Petrobras é só uma parte do índice. Beleza, pessoal? Então, só para ilustrar como é que funciona a estratégia, nesse gráfico aqui, que a gente também vai ensinar a você montar utilizando o R, qual que é a ideia? Vamos pegar esse exemplo dessa barra aqui. A ideia do rompimento da barra interior é a seguinte, pensando no lado bull, pensando na compra, mercado para cima, se quando os preços do dia de hoje romperem a máxima do dia anterior, você entra comprado na máxima do dia anterior e sai no fechamento da barra. No pensamento contrário, se o mercado for para baixo, romper a mínima, vamos achar aqui um exemplo, por exemplo, esse dia aqui fez essa dojizinha, ele perdeu a mínima do dia anterior aqui e aí ele seguiu caindo. Então você opera vendido quando perde a mínima e também faz a saída no fechamento da barra, no fechamento do dia. Qual que é a história? Em teoria, essa estratégia você não precisa nem de gráfico para operar. Basta você pegar as informações da barra anterior de máxima e mínima, quando o preço que está ali na tela agora superar um dos dois para cima ou para baixo, você vai na direção do mercado. Essa é a simplicidade dessa operação, desse tipo de estratégia, melhor dizendo. Ou seja, você pode operar sem gráfico, porque o mercado está indo para algum lugar. Se ele não ficar lateral, não romper a máxima nem a mínima do dia anterior, você não faz nada, não precisa operar todo dia. E se ele for para alguma direção, não importa aí pra gente qual que é a direção, você vai estar no sentido do mercado. Então, sem aquela complicação daquele monte de indicador que não serve para nada, gráfico poluído, porque, repito, em teoria você não precisaria nem do gráfico. Mas é legal ter aqui um suporte visual. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui a fazer a estratégia. Vou só limpar o gráfico para começar realmente do zero. Então, utilizando a biblioteca Quantmod do R, se você quiser pode retornar aí
no primeiro vídeo que eu falo de finanças quantitativas, que está aparecendo o link aqui em cima, lá tem o download do primeiro código, de como a gente utiliza os dados do Yahoo Finance para poder fazer as análises, e também esse código vai estar disponível lá no site, www.outspokenmarket.com, para você fazer o download. Então, carregando a biblioteca Quantmod, a gente vai pegar como data inicial e data final 1º de janeiro de 2017 e aqui a data do 5 de dezembro como dia final. Vamos selecionar Ibovespa, Bitcoin, dólar e Petro 4 como os dados para fazer o download e a gente captura a série de dados. Já está tudo carregado aqui no ambiente, aparece esse warning porque existem alguns ENEs, alguns valores missing, mas isso não vai ser um problema aqui para a gente. Então, vamos lá, criando, né, a primeira estratégia da barra anterior com a Petrobras. A gente tem esse comando summary que mostra para a gente todas as informações que foram capturadas e que estão armazenadas aqui dentro do objeto XTS, que é o que vem da API, do Yahoo Finance. Então tem as datas, né, que vem na forma de índice, abertura máxima, mínima, o fechamento, o volume e o valor ajustado, no caso de se houve pagamento de dividendos ou não. Para você plotar o gráfico é muito simples, basta fazer esse primeiro comando aqui, Chart Series, coloca o nome do objeto, que é petro4.sa, a gente coloca aqui TA igual a null só para poder tirar o volume, porque ele não vai interessar para nada agora, e tá pronto. O gráfico, assim como aquele que eu estava mostrando no começo do vídeo, já está plotado para você dar uma olhada. Se você tiver um ativo com uma variação muito ampla, que foi o caso do Bitcoin, você pode aplicar a escala log no seu gráfico, basta colocar aqui log.scale igual a verdadeiro, e aí você transforma aquele mesmo gráfico na escala logarítmica. No caso da Petrobras, a variação foi pequena, então não tem praticamente efeito nenhum. Então, para a gente começar a fazer análise, vamos converter aquele objeto XTS em um data frame, porque é um pouco mais fácil de fazer a manipulação dos dados aqui no R. E vamos ajustar os nomes. Por quê? Se a gente abrir o objeto, a gente vai ver que o nome de cada uma das colunas, né, das informações que a gente tem é petro4.sa.open e assim sucessivamente. Vamos então deixar só a Open, High, Low, Close, Volume Adjusted. E vamos escolher trabalhar só com as 4 informações que a gente vê no gráfico, no candle, né? Abertura máxima, mínima e o valor ajustado. Então a gente faz esse filtro, escolhendo apenas os nomes que a gente vai usar. E aí voltando ali para o objeto, a gente vê, então só agora aqueles 4 elementos. Então vamos começar a montar a estratégia. O que a gente vai precisar? Primeiro eu vou fazer uma cópia da coluna de máximas e vou chamar aqui high shift, né, que são as máximas deslocadas. Por quê? Eu quero fazer numa mesma linha a comparação da máxima de hoje com a máxima anterior. Então, para não ficar complicando a programação, eu só faço aqui uma cópia e vou fazer um deslocamento de todos aqueles valores. Dá uma olhada aqui. Na mesma linha eu tenho, por exemplo, aqui 3 de janeiro, tem o valor da máxima daquele dia, e tem o valor da máxima do dia 2 de janeiro aqui no lado, ou seja, numa mesma linha, tudo muito mais fácil. Vou fazer a mesma coisa com o valor da mínima, então crio uma coluna low shift e também desloco. Voltando lá para dar uma olhada, a gente tem agora as 2 colunas e todas as mesmas informações que a gente quer usar numa única linha. Vou criar aqui então o que eu chamo de uma outra coluna que é Petro 4 Bull. Por quê? É o resultado que a gente vai obter se os preços no dia seguinte foram maiores que o da máxima do dia anterior. Então, o que a gente faz? Nessa linha 50, eu pego a máxima de hoje, né, foi maior que a máxima de ontem, só para poder fazer o backtest e entender, sim, os preços foram naquela direção, foram para cima da máxima do dia anterior, então a gente assume que a operação teria sido feita. Se isso acontecer, for verdadeiro, o que eu vou fazer? Bem, eu comprei então, como a gente disse no começo do vídeo, na máxima do dia anterior. Então, o fechamento que a gente espera que seja mais alto que a máxima do dia anterior, que foi o seu ponto de entrada, e eu faço uma multiplicação aqui por 100. Por quê? Só para fazer a conta, se você estivesse operando em reais, utilizando um lote.
cheio da Petrobras. Tem aí a opção do mercado fracionário, que você pode comprar de 1 a 99 ações, mas só, por exemplo, ficar simples, se você tivesse operado sempre um lote na Petrobras. Então a gente executa essa linha, a gente vê que lá no nosso conjunto de dados da Petrobras é adicionado, ou seja, você operando um lote nessa estratégia no dia 3 de janeiro de 2017, você teria ganhado aqui R$80. Por quê? 15,65 foi a máxima daquele dia, né? Então você entrou a 14,70 porque foi maior, os preços foram para cima da máxima do dia anterior, fechou a 15,50, né? Fazendo aí a diferença e multiplicado por um lote de 100, você teria aqui ganhado R$80. No dia seguinte, perdido 15 e assim sucessivamente. Existem as situações em que o mercado vai para baixo, a gente vai na direção do mercado. Então vamos girar a mesma ideia, só que chamando aqui de Petro 4 Bear, no caso do rompimento da mínima. Então, executando essas duas linhas, é adicionada a outra coluna Bear. Então existem aqui situações, isso é legal dizer, por exemplo, no dia 6 de janeiro, você teria tido prejuízo nas duas pontas, porque ele foi lá, rompeu, você entrou comprado, né? Só que ele foi lá para baixo, também rompeu a mínima, só que também fechou acima da mínima. Provavelmente é aquela história em que o valor do dia seguinte ultrapassa o do dia anterior, mas não vai mais do que isso. Então a gente teria prejuízo nas duas pontas. Detalhe, aqui também, só pelo exemplo, a gente, para não complicar a programação nesse momento, a gente não está selecionando nenhum tipo de stop. Vamos deixar rolar e aí nos próximos vídeos eu mostro para vocês como configurar certinho um stop, só para deixar simples. Beleza, pessoal? Então agora vamos somar as duas pontas, certo? Porque eu posso ter operado nas duas pontas, comprado ou vendido no mesmo dia, vamos colocar tudo num lugar só. Então, eu executando aqui uma coluna adicional que eu chamo de Petro 4 Results, que vem a soma acumulada do valor que eu tinha ali no Bull e no Bear. Né? Então ele vai me dar lá uma outra coluna com esse resultado acumulado. E aí vamos colocar esse resultado no gráfico, certo? Então a gente fazer um plot. Esse teria sido o resultado, vamos até deixar aqui um zoom maior, da Petrobras com o retorno em reais. Você teve ali um período em que você ficou sambando, sem sair muito do lugar. Aí depois a operação deslanchou e aqui, né, a gente está falando de valores, vamos dizer assim, brutos, sem contar os custos operacionais, de R$700. Né? Vamos só ajeitar esse símbolozinho aqui para ficar bem certinho. Teria dado R$700. Vamos falar aqui bruto, porque não está descontado os custos operacionais e também não estão descontados os valores eventuais de imposto de renda que você pagaria ao longo do ano, se fosse o caso. Essa estratégia é lucrativa? Bem, quanto que você pagaria por operação que você fez em termos de corretagem, emolumentos, todas as taxas? Talvez, nesse caso aqui da Petrobras, não teria sido lucrativo assim. Deixo aí o exercício para você para descontar os custos operacionais. Se tiver alguma dificuldade, deixa um comentário para baixo aqui no vídeo que eu te ajudo a fazer essa conta. Então, esse é o resultado bruto que a gente teria tido na Petro 4 com essa estratégia. Vamos ver no Bitcoin, né? Então é a mesma coisa. A gente faz um summary dos dados, também tem igual a mesma quantidade de informações. A gente vai plotar o gráfico. Aí a gente vê, o Yahoo Finance não tem assim tantas informações detalhadas, né? O gráfico é um pouco complicado, mas a gente vê que a variação do Bitcoin foi absurda nesse período. Nesse caso, faz sentido para uma melhor visualização você fazer o gráfico em escala logarítmica. Dá uma olhada como muda, né? Então você consegue ter aí uma visualização um pouco mais interessante do gráfico. Mas vamos lá testar a nossa estratégia. Então eu faço exatamente a mesma coisa. Como o Bitcoin não paga dividendo, eu vou pegar aqui os dados de fechamento e vamos executar a mesma coisa que a gente fez ali na Petrobras para o BTC. Se a gente for dar uma olhada ali nas informações que a gente tem agora, peraí que deu algum erro aqui. Claro, porque eu não executei aqui, não converti o data frame. Deixa eu rodar aqui de novo. Agora sim a gente tem o BTC.
E a gente vê aqui. Qual que é a história do BTC? O cálculo aqui eu fiz, né, na Petrobras a gente fez operando um lote de 100 ações. Aqui eu coloquei você operando sempre 0,1 BTC. No começo do ano que a cotação era ali beirando os $1.000, isso vai te dar um resultado, obviamente, menor do que se você estivesse operando os mesmos 10% de BTC, quando ele está ali valendo $11.500 no final, né, do ano. Mas você sempre mantém o mesmo volume de operação, só pela simplicidade do exemplo. Plotando o gráfico, aí a gente vê que a história aqui no Bitcoin é muito diferente da Petrobras. Então você operando desde o começo de 2017, essa mesma estratégia, rompeu para cima, rompeu para baixo, você entra ali na direção do mercado, esse retorno em dólares, aqui no caso que você teria sido de $1.600. Lembrando que as taxas para operar BTC depende muito da corretora, mas não tem emolumento, não tem uma série de outras taxas que você teria, mais ou menos é o que? 0,25% por operação, ou 0,4% por operação, depende da corretora que você usa. Então, um valor bruto de $1.600. Nesse caso aqui, mesmo se você desconta por operação feito 0,4%, vamos dizer assim, ou 0,5%, com certeza esse valor ainda teria sido bem mais lucrativo que a Petrobras. Agora, vamos dar uma olhada como funciona essa estratégia no Ibovespa. Então, vou executar aqui novamente os gráficos para o Ibov, né? Então ele aparece aqui direitinho. Vamos converter em data frame para não dar aquele erro. Selecionar só os dados que a gente quer utilizar. E aí vou girar. São as mesmas linhas de código. A diferença aqui é só que a gente muda o nome do ativo. E no caso da Bovespa, cada ponto, partindo do princípio que isso aqui reflita o mini índice, tá, pessoal? Porque é complicado achar uma série histórica assim válida, o Yahoo não fornece. Então vamos imaginar que isso aqui teria sido o mini índice, e no mini índice cada ponto equivale ali mais ou menos a 20 centavos. Então por isso que a gente faz aqui vezes 0,20. Então o resultado dessa estratégia no Ibovespa teria dado para a gente um retorno, lembrando, sempre bruto de R$ 5.701, você operando aí um contrato no gráfico diário. Então você está vendo, pessoal? É uma estratégia simples, em teoria não precisa nem de gráfico para você operar, não precisa daquele calhamaço de indicadores que só polui a tela, te confunde, dá sinal atrasado e não serve para nada. Você consegue ter uma estratégia que aparentemente é interessante, né? Tem aí só que descontar os custos operacionais para ver o quanto ela é lucrativa. E que você pode começar a operar, sei lá, a partir dessa segunda-feira, a partir do primeiro dia de pregão. Beleza, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Nos próximos vídeos, eu vou te ensinar a calcular se realmente esse resultado que você está vendo aqui na tela, incluindo os custos operacionais, é realmente um resultado bom. Porque isso daqui é o retorno acumulado que você teria tido com essa estratégia, mas você vê aqui que você tem períodos um pouco mais complicados aqui, que a gente chama de drawdown, que você está em queda, tem que entender se você tem o capital para isso. Vamos voltar aqui no Bitcoin, que é um exemplo, né? É um exemplo absurdo, porque é um outro contexto, você não teria. Agora aqui no caso da Petrobras, que também pode acontecer em outros ativos, você vê que você chegou a ficar quase ali R$200 positivo, você foi ali para baixo aqui quase a menos 100 para depois voltar. Ou seja, como você faz a análise se esse resultado, apesar de estar aparecendo positivo aqui, realmente teria sido, digamos, aceitável ou teria sido numa performance interessante. Então a gente vai no próximo vídeo entender como avaliar os resultados de um backtest. Beleza, pessoal? Muito obrigado por seguir esse outro vídeo nosso. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo ali embaixo, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.